A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição? Mais uma lição e mais um trimestre. Nesse trimestre, nós iremos falar sobre conhecendo mais sobre Deus. É o nosso segundo trimestre de 2021. Então, lembre bem, todas as lições desses 3 meses que virão agora, nós estaremos conhecendo mais de Deus. A nossa primeira lição está em Gênesis, no capítulo 1 e 2. Olha só, capítulo 1 e 2, né? Capítulo 1 e 2. O Deus Criador. Nós iremos aprender mais um pouquinho do que Deus fez com a criação. O que Deus fez com a criação? O que vocês sabem? Aí vocês vão falar, tia, eu já sei. Primeiro Deus criou a luz, depois criou a terra, depois criou o mar. Todo mundo sabe, mas tem crianças que tá chegando agora e não sabem. Por isso que nós vamos falar sobre a criação, tá? Então, o objetivo de hoje fala assim: compreender o poder criador de Deus e reconhecer o seu amor pela humanidade. Olha só, compreender o poder do Criador de Deus e reconhecer o seu amor pela humanidade. Olha como Deus ama a humanidade, como que Deus nos ama, né? Devemos ser gratos todos os dias, né? Pelo fôlego de vida, pela saúde, pela casa que Deus nos proporciona, por tudo. Porque, ele fala aqui, o objetivo de hoje fala aqui, compreender o poder do Criador, a gente tem que compreender que Deus é o Criador e reconhecer o seu amor por nós, né? O nosso memorizando está lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, que fala assim: Senhor, olha que lindo, Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e nosso Deus, Ele é nosso, Deus, Ele é nosso, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Olha que coisa maravilhosa, por tua vontade, a vontade de quem? A vontade de Deus. Então, se nós estamos aqui, se existe esse mundo, se nós estamos aqui, foi a vontade de Deus, é porque Deus nos colocou aqui, não é mesmo? Aqui tá falando sobre a criação, não é mesmo, crianças? Aí tá falando lá em Apocalipse no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tá, no princípio criou Deus, no princípio ele criou. Então ele criou tudo em quê? No princípio, é lógico, né? E antes do princípio, o que existia? Crianças, tá aí uma boa pergunta, né? Antes do princípio de tudo, o que existia? Talvez alguém vai falar assim, não existia nada. Existia sim, Antes do princípio, o que existia, criança? Existia Deus. Deus já estava desde o princípio, não é mesmo? Nas escolas, criança, nós aprendemos que quem fez o mundo foi uma explosão, uma bomba, né, do Big Bang, essas coisas. Mas nós devemos acreditar nisso? E também a gente não pode ficar discutindo com a professora, não é? Fala assim, aprendemos a criação como um fundamento científico. Essa bomba que eles falam é um conhecimento, um fundamento científico, vem lá da ciência. Mas devemos tomar cuidado, pois falta evidência das provas, ninguém nunca provou isso, tá? Há muitas explicações, mas só nós cristãos temos a nossa maior evidência. Qual é a maior evidência do cristão? Qual é a maior evidência do cristão? É a Bíblia, a Bíblia Sagrada, tá meio apagadinho, mas é a Bíblia Sagrada, tá? Ela apagou aqui o nome, mas a nossa maior evidência está aqui na nossa Bíblia Sagrada. E o Salmo 33, no versículo 9, vai falar assim, porque falou e tudo se fez, mandou
e logo tudo apareceu. Quem é esse? Tá aqui na Bíblia. Porque falou. Quem falou? Deus. Deus falou. E tudo se fez. Quem mandou? Deus mandou. E logo tudo apareceu. Então, quando vierem alguém falar assim, foi uma bomba porque explodiu, a gente tem que acreditar nessa teoria científica que eles falam na escola? Não, não, não. Nós temos que ir lá na Bíblia, perguntar para o nosso pastor, todas as dúvidas que nós temos, perguntar para os nossos pastores, para os nossos líderes, não é? Para as tias, né, da escola bíblica dominical. Nós não devemos ficar com nenhuma dúvida. Tudo a gente tem que olhar nas escrituras de Deus, não é mesmo? E falar lá, ó, no primeiro dia, Deus disse, haja luz, onde havia trevas. No segundo dia, o céu. No terceiro dia, as águas do mar se acumularam em um só lugar, que virou o quê, né? O mar. Então, a terra, o que aconteceu? A terra apareceu. E então inventou a terra, Deus enfeitou a terra com o quê? Com belas árvores, né? Belas flores, muitas coisas bonitas sobre a terra, plantas. No quarto dia, Deus colocou o Deus colocou o sol no céu para iluminar o dia e a lua junto com as estrelas para brilhar à noite. Assim foram criados os dias, os anos e as estações. No quinto dia, Deus colocou diversas espécies de animais para viverem nos mares e voarem sobre os céus. No sexto dia, Deus criou os animais e o ser humano para habitar na terra. Deus constituiu o homem e a mulher como responsáveis para cuidar do jardim do Éden. Então, Deus colocou o homem, né, para ser responsável do jardim do homem, que foi o Eva, né, e Adão. Aí, no caso aqui, ele ainda estava sozinho, né? Aí, o que aconteceu? Olha só, Deus não criou a terra? Então, olha só, o homem vivia nesse lindo lugar para cuidar da terra, plantar árvores, se alimentar dos frutos e de todas as árvores que havia no jardim, exceto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Era uma ordem direta de Deus. Então, quando Deus dá uma ordem, nós devemos o quê, crianças? Obedecer. A mesma coisa, quando o papai e a mamãe dão uma ordem pra gente, o que nós devemos fazer? Obedecer o papai e a mamãe. Se a gente não obedece, o que acontece? A gente paga um preço muito alto, né? E viu Deus que o homem estava só, Adão estava só lá. Assim decidiu fazer uma companheira para ele. Em um sono bem pesado sobre Adão, fazendo-o dormir profundamente. E em seguida o Criador retirou de suas costelas para fazer a mulher. A Bíblia nos fala que Deus abençoou o primeiro casal e eles se multiplicaram e dominaram sobre toda a criação de Deus. Eles tinham à sua disposição o alimento que precisavam e viviam em paz. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele faz a criação para a glória do seu nome, mas a maior obra de suas mãos ainda é o ser humano. Olha como Deus ama o ser humano, como Deus nos ama. E nós devemos ser o quê? Gratos, né? Muito gratos a Deus. Então, assim como nós aprendemos um pouquinho hoje sobre a criação, o que Deus fez, como Deus é maravilhoso, que somente Ele é que tem poder para fazer todas as coisas desse mundo, nós devemos obedecer a sua palavra, tá bom, crianças? Até domingo que vem para mais uma aula, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Te agradecemos, Deus, por mais essa palavra, onde o Senhor falou profundamente em nossos corações. Que nós venhamos dar mais graças a Ti, ser gratos a Ti por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Até mais, crianças. Tchau, tchau.